Bem-vindo ao Future Proof Talks. Neste episódio vamos falar sobre geoeconomia, a interação entre a geopolítica, a economia e os investimentos. Esta conversa vai partir da monografia escrita por Joaquim Clamant, editada pela CFA Institute Research Foundation. Antes de arrancarmos com o tema, relembro que podem seguir-nos no Spotify, Apple ou Google Podcasts. Se estão no nosso canal de YouTube, aproveitem para o subscrever e usar a secção dos comentários para colocar dúvidas ou até sugerir temas. Queremos saber as vossas dores. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro e Henrique Amaral Dias conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam a Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Luís, conta-me histórias então. Eu tenho a dizer que eu li este livro logo na altura em que a guerra ali na Ucrânia começou, não é? E fiquei muito, muito surpreendido porque muitas coisas, ele basicamente faz uma análise histórica sobre várias situações geopolíticas e para quem não está a ouvir é importante dizer que este livro é de 2021, portanto, até antes de se começar a falar nas situações da Rússia e da Ucrânia, não é? Porque, embora a guerra tenha começado no final de fevereiro, logo no início do ano começou-se logo a falar dos movimentos russos. O que vai ser interessante, muitas conclusões a que ele chegou foram baseados, portanto, e as pessoas saberem que muitas coisas que ele disse são pré esta situação na Ucrânia. A primeira coisa logo que eu achei piada foi na intro, que não é o escritor, foi logo falar aí do Narrative Economics. Lembrei-me logo que tens aí esse livro atrás de ti. É verdade, Robert Shiller. E que adoras, e no fundo acaba por ser uma forma como nós também achamos piada e ver que os mercados financeiros andam às vezes muito à volta de narrativas, não é? Isso também é explorado no livro, entre outras coisas, e uma das coisas, por exemplo, que ele disse que eu achei, embora eu agora tenha aqui uma série de apontamentos que não quero correr isto de uma forma assim, tipo ponto 1, ponto 2, ponto 3, mas há aqui alguns que realmente são bastante interessantes e relevantes. Esse da narrativa achei curioso, porque fizeram uma análise e chegaram à conclusão que os mercados financeiros, ou melhor, as guerras, têm um impacto, ou situações geopolíticas têm um impacto maior nos mercados financeiros quanto mais aparece na esfera do investidor americano. Portanto, eu imagino quanto mais aparece na televisão, etc. Portanto, quanto maior a narrativa que eles criam à volta da situação, se calhar um bocado mais pânico também, não é? Sabemos que os média como é que trabalham um bocado, não é? Os eventos geopolíticos geram medo, não é? Exatamente, e sabemos que isto cria depois também aquele ciclo das pessoas, parece que só se fala daquele assunto e basicamente volta-se há até uma frase que eu acho super engraçado, que é "If it bleeds, it leads", não é? Se há sangue, vai para a primeira página, porque é o que as pessoas querem saber, e o ser humano tem um certo... é que eu acho que envolve duas coisas, essa situação da narrativa e um certo... uma certa ideia... nós gostamos, por alguma razão temos uma atração, não é gostamos é a palavra completamente errada, nós temos atração se calhar por violência, e esse tipo de situações chama-nos muita atenção pela negativa, não é?
mas de facto o ser humano tem muita curiosidade em saber o que é que está a passar quando esse tipo de situações acontece. E de facto achei muito, muito engraçado algumas coisas no livro e como disse, li isto mesmo no início da guerra, da invasão russa, e depois muito das coisas que ele disse começaram a bater certo com o que estava a passar nos mercados financeiros, vi depois em tempo real, porque uma das coisas que eu achei imensa piada, curiosidade, digamos assim, foi o quanto o facto de uma guerra ou uma situação geopolítica, mas neste caso está a falar especificamente de uma guerra, é prevista, o mercado vai se adaptando e ajustando. Ou seja, o mercado cai antes da guerra começar, se for uma guerra prevista, entre aspas, como foi esta, com os movimentos russos, ou como foi a invasão do Iraque por parte dos Estados Unidos, penso, ou foi em 2002 ou em 2003, não me lembro do ano específico, mas foi mais ou menos nessa altura, e nessas duas alturas, até nós temos um gráfico que nós chamamos quase o Muro das Lamentações, e mostra específico, que é o crescimento do MSCI World desde 2000, e mostra especificamente a queda dos mercados até ao início da guerra, e depois, assim que a guerra começa, houve uma subida dos mercados, quer dizer, e de um ponto de vista humano é algo que uma pessoa fica assim um bocado, os mercados subiram com esse sofrimento e tudo o que se está a passar, mas a verdade é essa, principalmente se a guerra for algo que está a ser previsto, ou o movimento geopolítico for algo que está a ser previsto, é isso que aconteceu. Mas, eu penso que ele vai um bocadinho até, tens toda a razão que estás a dizer, e tenho que aqui fazer uma nota preambular, que é agradecer-te a sugestão deste livro, não é? Pronto. O livro é interessantíssimo, é um livro cuja teoria económica é uma teoria económica que mesmo para um não licenciado em economia consegue rapidamente perceber os fundamentos, que lá estão, ele explica-os de uma forma muito pedagógica, mas é muito rico do ponto de vista da informação que sustenta as teses dele. Portanto, ele não é um indivíduo que faz afirmações que não estão corroboradas por factos, ou seja, ele afirma sempre em função de informação que recolhe, seja através, e que coloca no livro, seja através de gráficos, tabelas, isto, etc., etc., tudo a partir de artigos científicos da área da economia ou da área financeira, etc., que ele foi recolhendo para poder elaborar esta obra. Relativamente às guerras, ele diz coisas muito interessantes. Ele analisa vários tipos de guerras, não é? Analisa guerras entre países, analisa guerras dentro do país, ou seja, guerras civis, analisa o impacto das guerras nos mercados financeiros consoante os países onde se dão as guerras, são países mais ocidentais, ou mais ocidentalizados, ou menos ocidentalizados. Verifica até um paradoxo engraçadíssimos, que é, embora, por exemplo, os Estados Unidos possam estar envolvidos na guerra, ou ser afetados pela guerra, sejam como agressores ou como agredidos, foi o caso da Segunda Guerra Mundial, normalmente os outros países ocidentais, parceiros, podem não estar a ser submetidos à destruição que a guerra causa, mas os mercados financeiros desses países são mais afetados do que o próprio mercado, do que os mercados financeiros americanos. O livro é uma caixinha de surpresas, não é? Pronto, desculpa lá, mas continua. Não tem nada a dizer, desculpa. Já agora eu recomendei isto porque realmente o livro, eu achei o livro espetacular, e o facto do CFA Instituto pôr estes livros de forma gratuita em PDF para acesso a toda a gente, eu acho fantástico mesmo. Aliás, eu já partilhei com os meus alunos todos. Eu espero que leiam. Pelo menos os de macroeconomia e os de teoria de jogos. Espero que leiam. Vale a pena, que aliás ele faz imensas referências à teoria de jogos, Wargames. Exatamente. Eu até lhes disse, procurem, ponham lá o Ctrl F e ponham lá Wargames, vão aparecer imensas referências. É porque há aqui muita ligação entre a mudança de competição, a tal mudança... Cenários geopolítico-económicos, né? Ou seja, aliás, são os cenários geopolíticos e as implicações que depois têm na economia e nos ativos financeiros. É assim, eu achei o princípio do livro giríssimo, porque ele parte de uma equação muito simples, não é? Que é a equação do future value, do valor futuro de um determinado ativo, que é a função que é o somatório, não é? Até ad infinito, não é? dos fluxos de caixa esperados, descontados,
pela taxa do juro de um ativo financeiro sem risco, a taxa de inflação e um prémio de risco associado. Não vou agora estar a amassar, porque é um somatório, isso não interessa para os nossos ouvintes. À medida que o tempo passa, obviamente, essa taxa de atualização tem que subir, porque o dinheiro hoje não é o mesmo que o dinheiro amanhã, nem depois da amanhã, nem assim sucessivamente. Pronto, e a partir daí, e na primeira parte da obra, ele vê o impacto, a partir dessa, com esse prisma, dessa fórmula, de vários eventos, da guerra, que o Luís já falou, dos ataques terroristas, da questão dos recursos naturais, o petróleo, dos metais das terras raras, né? Da água, a importância, e também vê pela positiva, vê a importância que as organizações para a cooperação económica têm, para a cooperação e para o desenvolvimento da economia têm, nomeadamente o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio. Diz-me uma coisa que eu não sabia, confesso, e acho que aconselho as pessoas que não saibam, eu não sabia, que a China tem desenvolvido uma política super agressiva do ponto de vista da diplomacia económica, em paralelo às instituições que vieram de Bretton Woods em 1944, mas de uma forma que eu acho inteligente e legítima. Em relação a isso, eu tenho um ponto que eu fiquei completamente quase em choque, o exemplo que ele deu, que foi do porto no Sri Lanka. Exato. Que a China aceitou financiar o porto. Toda a gente sabia quase, entre aspas, ninguém pegava naquilo, já sabia que aquilo ia dar barraco. E a China, quase certeza, já sabia que aquilo ia dar problemas, mas eles queriam que desse problemas. Porquê? Porque a seguir emprestaram dinheiro para eles pagarem aos chineses. Ou seja, quer dizer, tem um aluguer... Em troca de ativos. Depois daquilo dar barraco, eles foram obrigados, entre aspas, a arrendar aquilo durante um porto gigantesco durante 99 anos. Exatamente. Impressionante. É isso. As guerras já não se fazem... Mas os gajos financiam o porto e depois ficam com a exploração do porto, tornam-no eficiente, e a seguir... exatamente, ganham no juro e ganham depois na própria exploração. Fiquei quase tão chocado com a situação, que também desconhecia. E aqui perto... Eu não sabia, Luís, a dimensão da Belt and Road Initiative. Sim. É de facto um projeto tremendo, estrondoso, e da iniciativa da China. O Banco de Infraestruturas também, não é? Sim. Eu por acaso tinha visto um gráfico, algures com os maiores projetos a nível mundial, e lembro-me e vi, portanto, quanto maior o projeto, era daquelas coisas engraçadas de dados, quanto maior o projeto maior é o círculo à volta do determinado projeto no mapa mundi. E sei que ali em África havia uma carrada de investimento por parte da China que eu fiquei... Aí foi, olha, o que te aconteceu a ti aconteceu uma mina que altura impossível. Como é que a China está a comprar a África? Pois. E para além disso, pior, e eu depois também fiquei quase igualmente em choque quando soube, eles basicamente fizeram algo semelhante ali no Porto de Grécia, não é? Sim, exatamente. Não, a situação está... Faz lembrar aquele depois, a partir desse... Esses são os riscos, os eventos que ele consegue estudar e ver qual é o impacto. E depois a segunda parte é ele a fazer previsões relativamente a determinado tipo de riscos que estão, digamos, imanentes relativamente ao futuro. Aos mercados financeiros. Sim. Até refere sempre incidindo sobre os mercados financeiros. Sim, o livro... E depois ele tem lá uma coisa engraçada, que são as 10 regras de previsão, que eu acho que depois vale a pena no final do programa dizermos quais são, é para os nossos ouvintes depois poderem aplicar eventualmente, terem essas regras que eu também achei que estavam com alguma... Sim, mas claramente o livro divide-se em duas partes, sendo que eu pessoalmente achei mais interessante a primeira parte, pela visão histórica, porque sou uma pessoa que adora mesmo história, e teve esta situação de como é que outras guerras, etc. A segunda parte é interessante e é onde também falou dessa situação da China e, portanto, o nível de conhecimento que ele traz com um livro relativamente pequeno é simplesmente absurdo, é muito, muito elevado, é interessante, lá está, fica-se sempre a saber algo novo, mas de facto houve ali uma quebra propositada entre a primeira parte e a segunda parte, que a primeira parte é mais uma visão histórica e a segunda parte... É perspectiva.
Sim, sim. E a segunda parte, uma visão do que é que poderá vir no futuro, sendo que ele começa a segunda parte a dizer mesmo: eu de certeza que vou falhar, ainda vou fazer figura parvo, daqui a 5 anos alguém está-me a ler e vai achar que eu errei completamente. E provavelmente é o que poderá acontecer em vários aspectos, mas de qualquer das formas o conhecimento que traz e aquela forma de pensar dele é algo que continuará, na minha opinião, a ser válido. Exatamente, é isso. Olha, deixem-me só fazer aqui um ponto então. Tu há pouco estavas a referir-te até de certa forma Ao nosso muro de lamentações? contra-intuitivo. Sim, é isso. Ou seja, ser contra-intuitivo, não é? Porque nós quando estamos a analisar os eventos, vemos que o que o mercado reage por antecipação. Não é? Isto, nós Sim, estamos... sim. Ele depois faz também a diferença, portanto, quando É? fala nos ataques terroristas, ele já diz, este sim, porque este o mercado não pôde antever, como foi o caso do 11 de setembro, foi uma coisa que atingiu, e aí sim reagiu como as pessoas estão a pensar que o mercado reagiu, por exemplo, a uma guerra, Claro. não é? Foi algo que não foi antecipado, aconteceu naquele momento, e com os Estados Unidos, o S&P e outros mercados que caíram. E aliás, por isso é que numa guerra até há aquele velho ditado que é muito usado nos mercados, que é buy on the sound of cannons, sell on the sound of trumpets, não é? Aquela situação quase que é contra-intuitiva. Nós parece que estamos a comprar quando o mercado está Quando há sangue na rua. quando há sangue na rua. É um bocadinho estranho, de facto, mas é isso que leva a crer que os mercados, está, que a visão é sempre para o futuro, não é? E há até um gráfico no livro. Mas ele até, desculpa lá interromper, mas ele tem uma coisa que é gira, que é a propósito da guerra, que é, normalmente existe um adágio, não é? Que o Wall Street tem, que é buy on the rumor, ou seja, compra quando tens o rumor, vende quando vem o facto. Sim. E ele aqui diz que relativamente às ações, que é exatamente, parece que é o contrário, não é? Sim, vende o rumor e compra quando a guerra eclode. Quando ela acontece. Mas no ouro, ele depois quando fala do ouro, aí sim, diz, então, afinal os tipos de Wall Street já têm razão. Buy on the rumor and sell on the facts. A questão é comprar, se o rumor como o mercado se ajusta, se o rumor for positivo, é comprar no rumor e vender se o rumor for negativo, o rumor de uma guerra, e portanto os mercados começaram logo 2022 a cair. Eu não sei se ele diz isso ao Luís, porque corrige-me, porque enfim, a minha memória, dada a minha provecta idade, já não é aqui. Pronto, eu não sei se ele diz ou não, mas eu acho que a questão dos mercados caírem antes do início da guerra, não é? Ou seja, sell on the rumor, tem um pouco a ver com a questão da incerteza. Os mercados não gostam da incerteza. Quando a guerra acontece, já é um facto e passa a ser já não há incerteza. Mas esta guerra da Ucrânia, tu já começaste por aí, e a dizer que tinhas lido o livro mais ou menos contemporaneamente ao início da guerra, esta guerra é engraçada porque, de facto, houve algum nervosismo quando se começou a falar da invasão, etc. A guerra começa, mas começa com uma expectativa de ser rápida, eficiente. Epá, isto hoje ocupa aqui o noticiário durante uma semana, 15 dias no máximo, isto vai acabar. Mas isto não tem acontecido nada do que os mercados estavam à espera. Esta é uma guerra de atrito, não é? Não sei até que ponto. Quer dizer, a Ucrânia não é propriamente um país pequeno e são 44 milhões de pessoas. O Iraque também não era. Atenção, aquilo que se esperava, julgo eu, e isso acho que é um consenso dos analistas, e isso tenho visto bastante sobre isso. O consenso prévio dos analistas é que os russos, quando invadissem, o governo ucraniano não duraria mais do que uma semana, não é? Porque capitularia. Não, esse era mais ou menos o consenso. Agora mudou, não é? Mas a opinião. Mas inicialmente era isso posso dizer. Sim, mas o facto de ter acontecido uma vez não quer dizer que aconteça no futuro, não é? E a questão vai mudando. E a situação também é diferente. Repara, uma coisa é ser na Europa, e aliás ele faz referência a isso. Os eventos acontecerem em diversas regiões são diferentes, são percepcionados de forma diferente, e os mercados também reagem de forma diferente. E o facto de ser na Europa também acaba por ser diferente do ser no Iraque. Claro. O que eu acho é que esta guerra continua marcada por incerteza. Estás a perceber o que eu quero dizer, Vítor? Não continua a haver aqui nuvens que não estão afastadas, não é? Porque, não, claro. Ainda ontem estava a ver alguns programas até, pronto, de tipos da Fiona Hill. A Fiona Hill fez parte do Conselho de Segurança.
do National Security Council, no tempo do Trump, mas testemunhou contra ele no impeachment. E estava a dizer que ainda há cenários que não são cenários assim tão improváveis, não são extreme scenarios, como o Joaquim Clement fala, de serem utilizadas armas nucleares táticas. E até que ponto é que essa caixa de Pandora, uma vez aberta, não tem aí consequências dramáticas. Ou seja, o que ela diz é que não estamos ainda fora, não é, de uma situação que pode ser muito instável. Não é? Portanto, mas isso, repara, o mercado... deixa-me dizer que é preciso... Isto não tem a ver com o livro, mas tem a ver, não é? É o que é que o Putin vai fazer. O Putin, tal como tinha concebido a invasão rápida, fácil, sem grande resistência, não aconteceu. Ele claramente que tem que sair com a cara lavada deste cenário. Ele não pode, por simplesmente, dizer que vai fazer negociar um armistício para que fique com a Crimeia em definitivo e que a Ucrânia fique um país neutral, seja lá o que isso significa também, que se a Ucrânia alguma vez aceitaria ficar um país neutral e que tipo de garantias é que tinham que ser dadas para que ela pudesse assegurar a neutralidade e por aí fora. Mas ele está numa situação muito difícil lá dentro, interna, na Rússia, e, portanto, se ele não conseguir aqui produzir um desfecho para que possa internamente geri-lo positivamente na sua imagem, né? Porque ele também vai ter eleições em 2024, o que é que ele irá fazer? Eleições? E, atenção, esta pessoa não é uma pessoa qualquer, a Fiona Hill, ela além de ser doutorada em estudos russos e essas coisas todas, teve uma enorme experiência até como conselheira da Segurança Nacional nos Estados Unidos, embora seja inglesa, e outros peritos que tenho visto, e eles não afastam a utilização, não é só de armas químicas, de armas nucleares táticas, pronto, que é uma coisa relativamente recente no nosso léxico, mas basicamente significa que são armas nucleares cujo o raio de destruição é muito mais limitado e muito mais cirúrgico no âmbito da sua ação. E, portanto, depois como é que a NATO geriria a utilização de armas nucleares? E mais, isso levanta também outros problemas, por exemplo, que o Joaquim Clement não levanta. Lá está a questão das previsões que o Luís dizia, que é isto das armas nucleares táticas já estão cada vez mais a proliferar, não é? Relativamente aos países que já têm armas nucleares. Até que ponto é que isto depois consegue aqui haver uma forma de gerir isto sem que haja um escalar do conflito em definitivo? Não é? Porque a teoria russa relativamente ao nuclear é escalar para desescalar, não é? Utilizar armas nucleares eventualmente para depois recuar e negociar. Eu não sei até que ponto é que isso será possível no atual estado da arte, nomeadamente com a NATO. Não sei, eu continuo bastante apreensivo relativamente à questão da Ucrânia e acho que os mercados, se não estão, não sei como é que estão os mercados para fazer os mercados são muito relaxados. Mas deviam estar. Acham que the show must go on e que as coisas vão continuar. E sobre isso, já nessa situação de que os mercados ficarem apreensivos ou não, de facto ele tem aqui alguns gráficos interessantes no próprio livro que estou em partilha, e de facto a situação de aqui, mesmo as guerras mundiais e a guerra da Coreia, quer dizer, os mercados subiram, e neste caso estou a falar do mercado americano, Segunda Guerra... Atenção, estás a falar do mercado americano, atenção. Claro, mas depois eu depois fui ver estas coisas, depois fui ver o mercado francês, ele também tem. Olha aqui na Segunda Guerra Mundial, com a ocupação nazista por parte da França. E depois, claro, eu depois fui explorar esta situação ainda um bocadinho mais e ver aquilo, onde é que... fui ver... o caso alemão, portanto, e aqui começa a pensar que o problema nem é a guerra, é perder a guerra, não é? Porque a Alemanha só mesmo aqui depois quer dizer, isso já estava, este período todo, Barbarossa, etc., já estava em guerra, completo. Aqui só mesmo depois, no final da guerra, entretanto foi congelado, o mercado fechou em agosto de 1944, aquilo já estava a descambar um bocado para a Alemanha. Esse período já não nos diz nada a partir daí. Sim.
Exatamente. Está fechado. Só aqui é que... Mas aí tens a quando correção, voltou é quando reabre, não é? Claro, mas porquê? Uma perspectiva de terem perdido a guerra e provavelmente as consequências que isso trouxe para, ou iria trazer para a Alemanha. Sim. Entretanto, depois a Alemanha estive a ver algum... Desculpa lá, portas de pornográfico outra vez já agora. Eu queria ver uma coisa. Da Alemanha. Compartilhar, Claro. está aqui. Sim. E depois também tenho de 1900. É pena que não vá à década de 20, aí para a inflação da República de Weimar. Tens 22, aqui. É para a Alemanha, é isso? Okay. É, Alemanha. Está aqui. Bom. Portanto, tem aqui a queda. Portanto, eles perderam muito mais equities. Claro, as obrigações é que levaram, e as bonds e as bills é que levaram. Foi a inflação. Claro. Está aqui a queda do outro gráfico. Essa queda é uma queda acumulada que devia ter acontecido e, portanto, o mercado corrige de uma só vez. Sim. Desculpa lá e mostra lá quando é que eles deixam de ficar. Desculpa, não. Volta a 1948. O outro? Sim. Repara que, apesar de tudo, em 48 já havia uma série de instrumentos de ajuda internacional para a reconstrução da economia alemã. Porque se tivesse reaberto em 46, estás a ver? Ou vá lá, sim, 46. Sim, era provável que fosse. Tinha sido muito maior. Mas face àquele da França, a França também foi bastante destruída. Mas não foi não. Pois isso se calhar também já... Não foi. Isso sei. Portanto, o que é que acontece? O Hitler invade a França pelas Ardenas, avança sobre Paris rende-se, cria-se um governo de fantoche, que é o governo de Vichy, e que é isolado pela França. Sim. Portanto, toda a infraestrutura da economia francesa se manteve. E, a pedido dos generais do Hitler, e portanto com aquela paixão pela monumentalidade da França, praticamente toda a infraestrutura foi preservada. Os franceses passaram relativamente incólumes, ao contrário da Primeira Guerra Mundial. Aí sim. Eu fui ver... Na Segunda Guerra Mundial, enfim, passaram mais ou menos... Eu fui ver da Inglaterra também. Muito mais prejudicada foi a Inglaterra. Eu fui ver da Inglaterra também, porque tinha essa ideia... Porque aí houve a Batalha de Inglaterra e a Luftwaffe bombardeou maciçamente, desde infraestruturas, obviamente produtivas inglesas, aeroportos, obviamente habitações. Mas o mínimo foi em 39, desde os finais de 39 está aqui. Quando leva, lá está, 39, porque a Batalha de Inglaterra é em 40. Exatamente, a Batalha de Inglaterra a partir daí começou a recuperar. Mas lá está, mas repara, é que ele perde o Hitler, não é? Era o Goering o responsável da Luftwaffe, não é? O responsável militar máximo. Eles perdem a Batalha de Inglaterra em setembro, outubro de 41. Ou de 40. E é em 41 que ele lança a ofensiva a leste, que é Barbarossa, e invade a Rússia. Portanto, em 39 é declarada a guerra com a Polónia. Não é? Em 40 é França, e 40 é França, e logo a seguir é a Inglaterra, que perdem a batalha, a Inglaterra, e depois viram-se para a Rússia e lançam a ofensiva Barbarossa em 1950. Mas houve aqui uma queda significativa no início. Lá está, mas a Inglaterra aguenta. A Inglaterra a aguentar. Sim. Ok? Aguenta, não é invadida, o Hitler deixa completamente de parte o objetivo de invadir a Inglaterra e passa a centrar todos os esforços de guerra do lado oeste. E a Inglaterra consegue reequilibrar-se, não só do ponto de vista da Força Aérea, da RAF, como depois consegue ter o apoio dos americanos, em termos logísticos, e o Império Britânico ainda era um império enorme. Significativo, sim. Na Segunda Guerra Mundial. Nessa altura. Eu penso que a Inglaterra sofre mais porque é mais destruída, apesar de tudo, atenção, porque foi bombardeada, continuou a ser bombardeada mesmo depois do final da Batalha de Inglaterra, ou seja, que era a batalha pela supremacia dos ares. Sim, mas acho que vamos entrar agora aqui o debate só na parte dos investimentos, e aquilo que eu gostava de tirar como conclusão é que, de facto, os mercados reagem de forma contraintuitiva. Claro que no caso da Alemanha é um caso específico, no caso da Segunda Guerra, mas de forma concreta os mercados reagem de uma forma já de antecipação. Não é? Aquilo que nós estamos aqui a conversar
é muitas vezes quem é que foi mais destruído, não é? Em termos de guerra, quem é que perdeu, o impacto é muito importante. Mas aquilo que, e há bocado também estavas a dizer, Henrique, estavas a dizer que os mercados deviam ter mais, se calhar algo preocupados com a questão da guerra e da Ucrânia. De facto, eu estou a ver um mercado muito positivo, não é? É um facto, a recuperação foi muito forte nos últimos tempos, se calhar já com perspectivas de paz, mas sim, é verdade, concordo contigo, que tem imensas pontas soltas ainda por desvendar. Por resolver. Acho que isso acontece em todos os momentos, reparem, nós nunca sabemos. Mas há guerras, tens a certeza, por exemplo, quando foi a guerra do Iraque, os mercados também sofreram antes. Aliás, ele dá esse exemplo específico da guerra do Iraque. Sim. Não, claramente, em 2003. Os mercados descem antes do início da guerra e recuperam rapidissimamente. É normal, não tem. Não, mas tu sabias o desfecho. Epá, os Estados Unidos, a partir do momento em que invadissem o Iraque, aquilo acabava e acabou rapidamente. Aqui a coisa não é tão. O quê? O desfecho da guerra do Iraque? Também tinhas uma perspectiva mais certa, provavelmente, mas não era só totalmente certa, não é? Acho que não sei quantos dias é que demorou, não sei de cor, mas não foi rápido. Foram alguns dias, não é um mês, nem nada que se pareça. Eles avançaram para Bagdá praticamente sem resistência. Mas repara, tu tens uma situação que acontece assim, tu tens um sentimento que vai desvanecendo, ou seja, tu vais habituando à guerra, não é? Se reparares, é uma tristeza isto, eu sei que sim, mas tu reparares nas notícias, na tua percepção do que está a acontecer, tu foste-te habituando ao facto de haver guerra, não é? E os mercados já estão a olhar para o outro lado. E como é que vai ser a recuperação? Sobre essa situação de habituação, ele fala especificamente, a quando dos ataques terroristas, fala, por exemplo, ali de Israel. Exato. E do impacto que isso, depois os mercados já começam a considerar isso uma situação normal. Normal. Precisamente. Agora, essas pontas soltas... Mas os riscos geopolíticos aqui são diferentes. Não, é sempre diferente, Henrique. É sempre diferente. Nunca é igual. Não é? Repara, eu concordo contigo. Henrique, estamos de acordo. Agora, eu acho que é contra a natura nós estamos a dizer que os mercados estão errados. Porque, claro... Não estou a dizer que eles estão. Henrique, digamos assim... Não estou a dizer que eles estão, porque se soubesse que eles estavam errados, estava a ganhar dinheiro com isso. Henrique, digamos assim, quer eu e o Vítor concordamos contigo como, se calhar, ou pelo menos posso falar por mim, concordo contigo como pessoa. As coisas são diferentes. Agora, de um ponto de vista de investimento, é mais uma situação geopolítica. Infelizmente, é só mais uma. Os mercados é assim que olham para ela, é só mais uma. Quer dizer, o exemplo que falamos das guerras mundiais, quer dizer, os mercados já passaram, é porque as pessoas não têm, às vezes, nós exageramos, para aquela situação daqueles enviesamentos do que é que está acontecendo naquele momento e damos... Quer dizer, os mercados já passaram por situações muito piores do que o que se está a passar neste momento, não é? Deixa-me aqui a imagem só 2 ou 3 coisas, para tentar contextualizar isto. Eu acho que neste momento o que está a influenciar mais os mercados, muito sinceramente, já não é a guerra. Volta a ser a inflação, que já estava a ser as consequências da guerra. A questão da energia, que é dramática. Há um estudo, não sei se é um estudo robusto ou não, não tive tempo de ler, mas posso depois até partilhar o estudo, que foi divulgado recentemente, que estuda o impacto de a Alemanha deixar de ir buscar energia, ou depender da energia, cortar com a energia russa. Segundo esses economistas, que existem, são de vários economistas alemães e de outros países, diz que o impacto no PIB poderá ser limitado, ao contrário daquilo que o chanceler alemão diz. Depois, há também a questão que falávamos há bocado, que a Fed já começou a olhar para as subidas de taxas de juros, até já disse que poderão haver 7 subidas de taxas de juros e algumas até mais agressivas. O próprio BCE também já veio ressalvar isso, ou seja, que está preocupado com a inflação e que vai continuar provavelmente com a expectativa de controlar melhor o quantitative easing, até diminuir e subir as taxas de juros. Eu penso que a nível mundial as pessoas e os mercados, como um todo, estão muito mais preocupadas já com esse ambiente macroeconómico do que propriamente com a situação da guerra, e já preparam o futuro, ou seja, como é que vão ser as posições estratégicas do futuro, ou seja, como é que o mercado
como é que os países se vão adaptar a ir buscar energia a outros lados? Como é que aí está por mais uma situação, por exemplo, as energias limpas, tudo o que é setores de energias ligadas às alterações do clima e à parte da energia, estão a subir, estão a disparar. Não é só as energias mais fósseis, não é? Mas também o resto estão a subir. Portanto, as pessoas já estão preocupadas, os investidores estão preocupados com esse futuro. Como é que é o futuro depois de conseguirmos ultrapassar esta questão geoestratégica, não é? Agora, claro, há pontas soltas. Há a situação da China, por exemplo, a situação da parte nuclear, sem dúvida, porque se houver uma escalada nuclear, provavelmente a NATO entra no conflito e aí já teremos uma guerra mundial, não é? Se é que já não temos agora, se calhar a história logo o dirá, mas o próprio ouro, reparem, também o movimento do ouro é muito engraçado. O ouro, como ele refere no livro, e voltando aqui um bocado ao livro, o preço do ouro tende a subir antes do conflito, antes da guerra, não é? A ameaça de guerra. A ameaça de guerra. E depois da ameaça de guerra, cai. Cai ou estabiliza? Estabiliza, sim. Foi o que aconteceu. O mesmo acontece, por exemplo, o ouro, é por isso que o ouro muitas vezes é visto como um hedging à inflação, e não será bem assim. O ouro talvez suba com a expectativa de inflação, mas depois não. Mas depois quando a inflação se concretiza, já não é bem assim. E a parte geopolítica é um bocado assim, ou seja, os mercados já está a olhar muito, aliás, repara, o que é que está a subir? As ações estão a subir. Hoje em dia, até teve uma notícia hoje, que as ações são os novos ativos refúgio do mundo. Não é? Porque as obrigações estão em queda e tudo está em queda, menos as ações. A Berkshire Hathaway, que é uma empresa velha, não é? Atingiu um máximo histórico. As empresas velhas estão outra vez a vir ao de cima. Bem, vamos lá ver. O mercado já não está na guerra. Já está no outro lado. É claro que pode surgir outra vez a guerra. Pode. Não é? Basta que alguns destes cenários que tu dizes, Henrique, que se concretize. Não é? E pronto. E acho que aí, por isso é que eu acho que os mercados se desalinham tanto com algumas analísticas. E com o que está acontecendo no momento, eles estão a pensar já o que é que vai ser depois, não é? Mas de facto esta situação e eu acho que a grande preocupação, mesmo como disseste, é a inflação e outro tipo de consequências da guerra, como o facto da crise energética que poderá passar aqui na Europa, não é? E alimentar. Sim, sim. E alimentar. Uma vez que eles são os dois maiores produtores de trigo. É trigo, não é? Trigo, é. Portanto, quer dizer, e fertilizantes em relação à Rússia. E há outra coisa também, e agora eu queria lançar aqui este tema, não sei se já acabaste, Luís, mas eu queria lançar aqui este tema, que tem a ver com a globalização. Eu acho que um dos grandes impactos desta guerra, que já vem de trás, aliás, ele no livro também fala disso, ou seja, há um caminho para a desglobalização, certo? Ou seja, já temos falado sobre isso noutros fóruns, que não este, que este caminho tem sido feito mais, ou seja, nós não vemos um mundo mais integrado, vemos um mundo cada vez mais olhar para dentro, ou seja, mais autocrático, não é? As economias... Exatamente, sim, sim. As economias menos democratas, não é? Vão ganhar terreno. O que ele contrapôs, porque isso foi depois ele dizer que a globalização, o que é que isso trouxe em termos de crescimento? Trouxe crescimento, portanto, riqueza, não é? Ele falou da parte positiva da globalização e mostrou, e depois começou a falar mas agora se calhar as coisas estão a mudar um bocadinho. E até porque os países que são mais poderosos em termos de commodities, matérias-primas, não é? E de energia, muitos deles são autocracias e são regimes menos democráticos. E portanto eu acho que é um ponto importante para aquilo que vai ser os mercados no futuro, é vermos, por exemplo, como a China está a ganhar terreno. Aliás, a China penso que terá feito ou estará a fazer um contrato com a Arábia Saudita para comprar petróleo em yuan, portanto deixando o dólar de lado. E há uma coisa importante também neste conflito da guerra da Ucrânia e da Rússia. Reparem que o rublo tem vindo a recuperar e muito. O rublo caiu, de facto, muito, mas agora tem vindo a recuperar, já quase que recuperou aquilo que eu tinha perdido antes.
portanto, há aqui um ambiente geopolítico que está a mudar e que é isso também que o mercado está preocupado, ou seja, é mais para esse lado. Como é que as empresas vão conseguir ter lucros no futuro num ambiente muito mais fechado e se calhar mais dividido, mais polarizado entre um regime autocrático, China, Rússia e outros países, e outro regime mais ocidental, onde os Estados Unidos ainda quer manter o poder que tem, mas já dificilmente consegue, não é? Em termos económicos. Porque o poder também é económico, aliás, ele também fala disso no livro, não é? A situação da geoeconomia. A vossa opinião desta situação, o que é que acham? Henrique. Não, coloquei o Luís primeiro em primazia. Olá, Luís. Eu acho que ele de facto fala e muito interessante, e eu até falei no início aqui do podcast, o facto de ter sido escrito ano passado, e acho incrível algumas coisas que ele falou especificamente da situação do gás e da Ucrânia e da Rússia e todos os problemas que já tinham vindo a ter desde a década de 2000, desde 2005, 2008. Portanto, sim, acho que de facto acaba por ter... achei que realmente ele fala de algumas coisas interessantes. Eu aí retive algumas coisas. Relativamente àquilo que estavas a falar do problema energético, sem entrar na parte final do livro, que são a parte das renováveis e das climáticas, a questão energética, ele compõe-na em três grandes grupos. Não é? Ele diz, há as economias que são exportadoras de energia, como tu estavas a falar, essas normalmente saem beneficiadas. Não é? Há as economias, como a portuguesa e outras europeias, que são importadoras líquidas, de fontes de energia, pronto, os combustíveis fósseis, e essas saem claramente prejudicadas. E depois há as grandes economias exportadoras, como a Alemanha e como a China, que precisamente porque incorporam na geração de valor o aumento dos combustíveis naquilo que vendem, acabam por não sair muito, muito prejudicadas, ou quase nada prejudicadas, até ligeiramente beneficiadas. Isto depende depois se é a China ou é... Mas a China claramente sai quase sempre beneficiada disso. Agora, é evidente que isto gera um problema, não é? Que gera aqui uma dupla questão. Por um lado, as empresas habituam-se rapidamente a ambientes inflacionistas e, obviamente, que e estamos num mundo cada vez mais de concentração de poder no mercado nas grandes empresas, conseguem repercutir os aumentos dos custos da energia nos consumidores. E isso até acaba por ser benéfico, porque se mantiverem a margem em termos percentuais, a margem absoluta é maior. Exato. Acaba por aumentar os lucros e por essa via aumentam essas ações. Também é bom para as empresas, para os ativos, as ações que são de empresas que produzem energia, também é positivo. Mas é mau para aquelas empresas que dependem dos consumidores, porque a maior parte dos consumidores, se não houver transmissão da inflação por via dos salários, têm os salários fixos, os preços sobem, as pessoas adaptam-se e consomem menos. Portanto, tudo o que é desses setores que estão expostos ao consumo irão, em princípio, sofrer. Está aqui, claramente, ganhadores, que o Joaquim Clement identifica, e há perdedores. Sendo que para nós, Portugal, seremos um dos perdedores. Aliás, há também não sei se o Luís terá essa tabela, ele identifica, por exemplo, o impacto da subida do preço do petróleo, acho que é um aumento de 10% do preço do barril, e nós estamos muito para além disso. Julgo eu que estamos, não é? Isto muda tão rápido o preço do barril, nem sei quanto é que está hoje, mas enfim, acho que o aumento foi claramente superior a 10%, e o impacto negativo que isso tem no PIB desses países mais vulneráveis, no curto, no médio e no longo prazo. Não sei se te lembras desse gráfico, dessa tabela, Luís, que ele tem, em que ele faz a estimação. Sim. E fala, e disso eu recordo-me perfeitamente, por exemplo, a questão do... Deixa só terminar, por exemplo, os Estados Unidos, até é muito interessante essa análise, porque os Estados Unidos é um país tradicionalmente importador de óleo. Entretanto, com o óleo, com a exploração de petróleo a partir do xisto, não é? O frackle, eles conseguiram a sua relativa independência energética e, portanto, já não são uma economia tão vulnerável como eram há 10, 15 anos. Em termos de petróleo, eles são os maiores produtores de petróleo do mundo. Não são os maiores exportadores. Aqui esse continua a ser... Neste momento é a Rússia. Mas de facto,
são os maiores produtores, portanto, com o consumo interno, portanto, um choque tipo anos 70 para eles. Depois ele também diz outras Diferente, não é? coisas engraçadas a propósito da guerra. E no outro dia falávamos os dois, Vítor, que é se há uma guerra, pá, ou há a perspectiva de uma guerra, se calhar é bom comprar empresas que estão no setor militar, não é? Portanto, e que vão vender. E acho que assim, eu não sou, atenção que eu não vendo nada, não, e tu tens o teu disclaimer no início, mas eu acho que vai haver uma corrida às armas depois disto, não é? Porque a Alemanha já anunciou, o Scholz vai investir 100 mil milhões de euros, não é? Que é transversal, né? Todas as pandemias. Eu penso que todas as economias, pelo menos estas aqui que estão mais perto da Rússia, vão claramente fortalecer o seu nível de investimento militar. E acho que se calhar há boas oportunidades aí para investir também nessa indústria. O setor defensivo, a cibersegurança, não é? Também. A segurança, ele aponta isso. Sim, claramente. Também fala. E mais, ele faz ali cenários de que é que seria um ataque, um ciberataque na grelha da eletricidade no Reino Unido e vive o impacto fortíssimo no cenário extremo que isso teria no PIB, muito maior até do que o ataque terrorista ou mesmo uma guerra. Isto da cibersegurança não é para brincar. Eu acho que ele diz isso até como uma das tendências do futuro mais impactantes da geopolítica, da geoeconomia, não é? E nós temos falado nisso também, não é? Temos falado nisso, precisamente. As guerras cada vez... É uma consequência inevitável, e a gente cada vez mais, a economia é digital. Se ela é digital, todas as transações se fazem digitalmente. Portanto, se há insegurança nisso, a economia vai ter que investir forçosamente cada vez mais na segurança do digital, das transações digitais. Sim, até porque a guerra mais convencional acaba por ser um fator um pouco estranho neste contexto. Não é? Não estávamos à espera, ninguém estava, como é óbvio, ninguém queria acreditar, mas a guerra mais convencional não era certamente a guerra mais esperada. A guerra económica, sim, é essa que é esperada e que está a acontecer e que vai acontecer, e a guerra e a cibernética, né? Os ataques informáticos, o crime informático, isso sim. Sim, Vítor, permite-me só aqui, encontrei a tabela então, que o Henrique estava a falar. Exato. Que é o aumento, o impacto no PIB de diversos países de uma subida de 10% no petróleo. É no cenário de dependência. Short term, medium term e long term. Olha, ver o que é que acontece à eurozona no average. Exato. Tanto no curto como no médio prazo, não é? Menos 0,14. Uma das coisas que ele refere no livro, e já passando também ao livro, a parte do futuro, é a menor dependência do petróleo, não é? Ou seja, essa trajetória vai ser feita, vai ser feito. E portanto, o que ele espera também, que diz grandes tendências, tem a ver com as energias limpas, com a transição de energia, já fala muito disso, e que o que me parece é que o próprio Estados Unidos parece-me que fica muito dependente. Ok, fica bem em termos de petróleo, mas fica mal, por exemplo, noutros casos, como o caso da eletrificação. Tudo que está à volta dos metais que são mais ligados a essa indústria. E mais uma vez, nessa indústria de eletrificação, onde alguns metais raros, que o Henrique há pouco até se referia, mais uma vez são outros países, e mais uma vez é a China, a Rússia, outros países que têm a predominância. Autocráticos. Aliás, os veículos elétricos dependem muito desse tipo de produtos. Por exemplo, a Tesla está em vias de assinar um acordo com a Nova Caledónia, que é um dos maiores produtores de níquel. Tem as maiores reservas de níquel. Portanto, imaginem como é que a geopolítica, a geoeconomia poderá mudar, deixando um bocadinho de lado também o petróleo. O petróleo vai também passar um bocadinho, se calhar, para segundo plano. Claro, mas isso não é no imediato. Vai ser daqui a... Mas o que eu queria dizer da Arábia Saudita, isso é que acho que é relevante para o momento atual, é que a Arábia Saudita podia intervir no mercado, porque é aquela que tem um manancial de produção no imediato, capacidade, um excesso de capacidade, não é? Podia rapidamente aproveitar para diminuir o preço do barril. E por acaso tenho-me interrogado porque é que não há uma maior pressão sobre a Arábia Saudita, não digo para inundar o mercado, não é isso, mas para aumentar a produção, e os outros países também, como o Iraque, também tem um cartel. Pois, é o cartel, mas também o facto é que a Arábia Saudita
também não sei se sai muito beneficiada disto, ou seja, aí eu estou de acordo, já não sei se era o Vítor que estava a referir, isto não é bom para o petróleo, Pois não, é isso. porque isto acelera a transição energética, não é? E quanto mais tempo essa situação se mantiver, aliás, o Joaquim Clement diz com todas as letras no livro, no final, já não sei, acho que quando fala das renováveis, que neste momento o problema das renováveis, para já, ele fala nem é tanto de uma questão das energias renováveis, ele fala da questão da revolução tecnológica à volta das renováveis, que isso aqui é digamos, o tema. Porque a produção tanto do solar como do eólico, solar fotovoltaico, entenda-se, como do eólico, já é muito mais barata do que o petróleo. Sim, e, portanto, os consumidores tentam, normalmente, basicamente, quando estão a comprar, tomar decisões de consumo, veem o custo marginal e a receita marginal, e, portanto, o benefício marginal, e tomam as decisões, precisamente, em termos marginais. E como está o petróleo, não sei se isso será bom. Há mais a estimativa, mesmo a taxa de crescimento de vendas de petróleo, ela tende a diminuir claramente. Sim, sim. Mas repara, a Saudi Aramco, que é uma das maiores empresas do mundo, até a segunda maior capitalização bolsista, atrás da Apple, que é da Arábia sério? A Apple já ultrapassou? acho que hoje está maior. Mas pronto, a Saudi Aramco vai aumentar a parte de investigação e desenvolvimento. Acho que vai aumentar o orçamento para 50 bis ou 60 bis anuais, precisamente para conseguir aumentar a produção diária em 1 milhão de barris por dia. Agora, claro que a Arábia Saudita diz isto também numa perspectiva de que o preço estabilize, não é? E se calhar até diminua. Mas também não há muito interesse que diminua, porque também, repara, quer dizer, pode diminuir um bocado, mas também não há, ele diz isso também para evitar que o preço suba muito, porque se subir muito, penso que a transição energética poderá ser mais rápida, não é? Acelera, aliás, se as pessoas fizerem contas, em algumas situações, não estou aí em todas, poderá começar já a fazer sentido, de facto, uma transição. Né? E eu julgo que os mercados já estão bastante focados nisso. Bem, aproximamos do fim. Henrique, tinhas falado da parte do forecasting, não é? Das previsões e daquelas 10 Todas as regras. Isso eu até regras. imprimi as 10 regras, porque achei piada, porque acho que não é mau a gente ter mais ou menos presente Exato. algumas coisas. A gente sabe, mas depois esquece, não é? Ele diz que, em primeiro lugar, é preciso não decidir com base em narrativas, mas sim com base em hard data, não é? Portanto, em dados, em análise de dados, para fazer previsões. A segunda regra é não fazer previsões extremas, não é? Colocar cenários catastrofistas, não é? Depois que a reversão à média é uma força de facto importante e a ter em conta nas previsões. A quarta regra diz que nós somos criaturas de hábitos e, portanto, Exato. Falámos disto. Normalmente resistimos a mudar, né? E acho que esta questão também da transição energética também tem um pouco a ver com isso. Depois que nós normalmente só mudamos quando a catástrofe é iminente, é saliente, tem um resultado que nós conseguimos, que é palpável e é observável, e a solução para a evitar tem que ser simples. Né? Exato. Depois ele diz, eu vou dizer em inglês, para não estar sempre a traduzir, diz a full stomach does not riot, ou seja, países que até podem estar a sofrer com a conjuntura macroeconómica, mas cujo o produto per capita, o rendimento per capita é elevado, ok, tem menos tendência a haver motins, não é? E revoluções e primaveras árabes. Aquela situação que falaste da autocracia, não foi, Vítor? Desde que haja crescimento económico e que as pessoas tenham comida na mesa, aceita-se muita coisa. Vimos isto na pandemia, as pessoas... Pois, ora, é isso que eu ia dizer, tiraste umas palavras da boca, viu-se na pandemia, de facto. Né? Bem que se viu. Bem que se viu, atenção. Bem que se viu. Bem, depois a sétima regra, estas duas são um bocadinho ácidas, não é? Mas pronto. Diz que o primeiro objetivo de um político é permanecer no poder, eu aqui até diria um bocadinho de uma forma diferente, é ganhar e depois permanecer no poder, né? Ganhar o poder e depois permanecer com ele. E a segunda regra de um político e dos líderes dos negócios é enriquecer. Coitado do Gerhard Schröder, deve estar com as orelhas a arder com esta. Sem dúvida. Depois, recordar ao James Razor, que é a explicação mais simples, é aquela que provavelmente será a mais correta, tende a ser correta. E uma última, que
aí recupero um bocado a minha argumentação inicial, não sigas estas regras de forma cega, que às vezes o mundo altera-se permanentemente e nós temos que ter a noção de que qualquer regra pode deixar de funcionar durante algum tempo ou mesmo permanentemente. E acho que estas regras que são muito interessantes para os nossos ouvintes e que espero que leiam o livro, porque o livro está acessível na internet, está disponível, é gratuito, não há cá piratarias, nem coisas desse género. Está mesmo para as pessoas fazerem... Vamos colocar o link neste episódio para as pessoas verem. É um livro riquíssimo de informação, esta é a minha recensión crítica. É um livro que vale a pena, porque não só recorda coisas que nós, enfim, estudamos economia, essas coisas às vezes já nos vamos esquecendo, não é? Mas alerta-nos para muitas outras coisas que entretanto foram surgindo e que não têm relevo mediático e nós não estamos bem a par delas. Por exemplo, achei todo o capítulo que ele fala sobre a China, a política económica e estratégica da China, aquilo que são os desígnios estratégicos, mesmo para a economia chinesa, do ponto de vista do seu desenvolvimento interno, não é tanto sobre a influência externa. Achei interessantíssimo, porque eu não tinha ideia que os chineses tinham esta coisa tão bem pensada. Sim, é verdade. Bem, Luís, queres dar aí um modo final, também uma conclusão? Não é uma conclusão, mas se calhar é aqui o último ponto, ou um ponto que eu queria referir, que é algo que eu tenho sempre ideia que já, ao longo dos anos que nós vemos isto, e que ele falou no livro, e eu quando vi no livro refletido algo que eu vivo e uma ideia que eu já tinha pré-concebida, que de facto há dados que defendem uma ideia, nunca testei, como eu nunca tinha testado, quando vi que alguém já tinha testado e que encontro com as minhas ideias fiquei contente, claro, obviamente, que é o facto de a Europa normalmente entra em pânico, entre aspas, um bocado com mais intensidade, e os mercados europeus que caem mais que os americanos. Os americanos, a queda dos americanos está mais em linha com o resto do mundo, mas eu também fico a pensar, o resto do mundo também, o MSCI World é 60% dos Estados Unidos, portanto, eles próprios são a média praticamente, não é? Exato. Mas numa visão Estados Unidos e Europa, normalmente a Europa reage a este tipo de situações com um bocadinho mais de intensidade. Mas também sabes uma coisa que eu acho que tem a ver também com as características da economia americana, porque tu vais ver o grau de dependência dos Estados Unidos face às trocas com o exterior, não é? As importações, é baixíssimo quando comparado com a União Europeia. A União Europeia é os países da Europa. A Europa, os países que compõem a Europa são países com economias muito mais abertas que os Estados Unidos. Os Estados Unidos podiam funcionar de forma autárcica, ou seja, em economia fechada perfeitamente. Então, estão muito mais imunes a determinados eventos que estão passando no mundo do que os europeus. Para o bem e para o mal. Não é? Nós somos apesar de tudo, como sociedade aberta que somos, não é? Aberta às trocas, aberta a culturas muito diferentes. É verdade que os Estados Unidos também são uma sociedade multicultural, mas a Europa é, por excelência, uma sociedade multicultural. E a antiguidade também, não é? Antiga. Tem as suas línguas, não é? Quer dizer, os países que compõem a União Europeia, compõem o mercado único, etc., são países que preservam a sua herança cultural de forma acérrima. E nós convivemos, não é? E acho que isso também, por um lado, é verdade que tu estás a dizer, ele tem essa análise até relativamente ao FTSE, ao CAC, ao DAX, etc., e que vê que, de facto, os mercados americanos não só caem menos, como recuperam mais e mais rapidamente do que os seus congêneres europeus. Mas temos outras vantagens. Temos... Sim, verdade. Temos uma diversidade toponímica que os americanos não têm. Sem dúvida. Somos diferentes. E somos diferentes. Não, eu prefiro ser europeu, confesso. Bem, eu também, já que posso dizer isso, também prefiro. Bem, a Geoeconomia vai entrar no nosso vocabulário, espero que com bom sentido, porque o mundo vai andar muito mais à volta do poder económico, e vamos ter aí a China se calhar a querer entrar na roda viva, não é? no poder e no controle. E há uma frase do Ray Dalio, eu agora acabo com isto também, que é do novo livro, tem um livro novo que é o Principles for Dealing with the Changing World Order, ou seja, ele acredita que a China está a tomar conta do mundo. E ele diz económicos, pelo menos. Económicos, sim. Ele diz que aprendeu a antecipar o futuro estudando o passado. Portanto, vamos estar atentos. Obrigado, Henrique, Luís. Até à próxima. Obrigado, até à próxima.